para o final essa questão. Vai ficar para o final essa questão, tá bom? Depois que a gente encerrar todo o nosso período que está previsto, aí quem quiser conversar sobre notas, sobre a vista de prova, eu vou deixar, acho que eu vou fazer isso já para deixar claro, né? Eu vou deixar o documento com as perguntas lá, já expliquei como é que é feita a divisão da nota, está gravado nas outras aulas, mas é claro que essas questões podem ressurgir, elas não são tabu, a gente conversa sobre elas. Mas para aproveitar o tempo da professora Denise, a gente não vai responder essas questões agora, tá? A gente seguiu a ansiedade e vamos aí para... Opa, fixei você sem querer. E aí vamos para o nosso tempo, tá bom? É isso. Então, gente, sem mais questões burocráticas, eu queria, primeiro de tudo, agradecer a professora Denise. Muito obrigado, Denise, pela tua generosidade, do teu tempo, pela tua voluntariedade de responder com tanta brevidade, né, para participar com a gente. A professora Denise é sempre muito acessível e voluntariosa para até com os colegas, com outras questões, e é sempre um prazer poder te ouvir, Denise, a respeito dos assuntos os quais te interessam e dos assuntos que você tem se dedicado, tanto na clínica quanto na academia. E eu queria apresentar a professora Denise, eu imagino que vocês já conhecem a professora, mas acho que vale a apresentação. A professora Denise, ela é psicanalista, ancorada numa abordagem lacaniana, mas que entende a psicanálise para além dos limites horizontais e verticais de Lacan, mas que está com a gente na graduação falando sobre psicanálise. Ela é bacharel em psicologia pela Universidade de Brasília, portanto psicóloga. Ela é especialista em psicoterapia psicanalítica, é mestranda em educação pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp. Tem também a sua formação continuada nos ciclos de ensino do Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade, e ela é membro fundadora do coletivo Café Borromeano, essa palavra às vezes foge, do coletivo Café Borromeano, né, essa palavra tão que interessa, né, os nós borromeanos. Então, a professora já explicou isso, inclusive, na jornada, né, que foi muito legal. E ela vai falar com a gente com o tema que vocês elegeram, que é o tema da psicologia no trabalho junto, na atuação junto à comunidade LGBTQIA+. Quando eu fiz esse convite para vocês escolherem e votarem, vocês escolheram temas que eram mais caros para vocês. Interessante, Denise, é que as escolhas da Turma da Noite foram todas escolhas em torno da psicologia social, pelo menos nesse semestre. Então, a gente vai ter a discussão sobre a psicologia na atuação com a comunidade, junto com as pessoas da comunidade LGBTQIA+, psicologia na atuação com pessoas em drogadição, a psicologia no combate à violência à mulher, e a psicologia na atuação com pessoas com deficiência. Assim, psicologia social rules, né, domina aqui, que já aponta muito para os anseios, assim, do que eles esperam da psicologia. Então, acho que eu convido vocês a pensar não só como estudantes da psicologia, porque somos para a vida toda, né, haja vista o currículo da professora Denise e os currículos que vocês vão ver, a gente continua estudando para a vida. Sinto muito, é isso aí, galera. Mas, tentem olhar com um olhar de profissionais, coloquem um pouco nesse exercício projetivo. Poxa, se fosse eu, né, nessa posição do professor, da professora, que é um colega, daqui a pouco não vai ter mais essa diferença, pelo menos do ponto de vista objetivo, e seremos todos colegas. Em potencial já somos. Então, se coloquem nessa posição, porque isso vai abrir a perspectiva de vocês para perguntas que apontam para a atuação profissional, que esse é o grande lance de tópicos especiais, né? O que vocês esperam dessa tal atuação em psicologia que vocês vêm plantando aí há 5 anos e que a gente vem como docentes regando. Então, mais uma vez, obrigado, Denise, obrigado pela paciência, e é com você.
Ok. Obrigada, viu, Adriana? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com os... geralmente eu ministro aula no quarto, quinto semestre, né? E é legal, acho que transitar e conhecer os demais alunos, né? Eu sou professora da Unib, né? Mas eu ministro geralmente as disciplinas de psicanálise 1 e 2, né? Que é o meu foco aí, minha base teórica está na psicanálise, né? Um pouco mais freudiano-lacaniana, mas como o Adriano colocou, gosto de transitar aí, né, Winnicott, Melanie Klein, né, eu não sou conservadora nesse sentido, assim, né, eu acho que a gente precisa ter um olhar dialogal, assim, né, do quanto as teorias, elas vão nos servindo também nesse âmbito de uma flexibilidade, né, de forma que a gente consiga contribuir com o público que nós trabalhamos, né, e aí o Adriano, enfim, a gente, na definição do tema de hoje, o Adriano falou, Denise, você gostaria de falar o quê, né? E eu vi lá a questão da atuação do psicólogo junto à comunidade LGBTQIA+, né? E eu tenho passado por, eu não sou especialista na área, então quero deixar claro para vocês, não sou especialista, mas eu tenho tido algumas experiências, né, no consultório, no coletivo, muito intrigantes, né, principalmente relacionado, e aí eu vou fazer uma circunscrição de trabalhar, de falar com vocês hoje um pouco do trabalho que clinicamente eu tenho desenvolvido com o público trans, tá bom? Então, na verdade, eu vou tentar compartilhar com vocês, a partir de dados fictícios, assim, né, uma experiência, assim, né, conectado também a uma questão de um filme que eu assisti recentemente, um filme belga, para a gente tentar falar um pouco, né, de como nós podemos trabalhar com esse público, né, e um público que tem chegado a dispositivos de saúde pública, por exemplo, por conta de questões como a terapia hormonal, a cirurgia de redesignação sexual. Então, é uma questão de saúde pública. A gente está falando de um ponto, o Adriano falou sobre essa questão do interesse de vocês relacionado à questão da psicologia social e todo o processo, né, de redefinição sexual que o público trans passa tem sido atravessado por uma questão de saúde pública, né? Então, assim, nós já temos no serviço público alguns ambulatórios que têm trabalhado com essas questões, e dentro dessas equipes, geralmente multiprofissionais, né, interdisciplinares, também no formato interdisciplinar, dentre esses profissionais nós temos psicólogos, né? Então, a gente precisa, acho que, conversar um pouco sobre o nosso olhar para essa questão, né? E como que isso pode ser trabalhado, tá bom? Eu vou compartilhar aqui uns slides que eu fiz, porque assim, eu falo e aí eu vou digredindo, assim, eu vou pulverizando o pensamento. Então, eu fiz os slides para ter uma fala um pouco mais organizada, mas caso, como o Adriano colocou, né, caso vocês tenham alguma questão ao longo do meu discurso, vocês podem ir lançando no chat, aí depois eu vou aos poucos respondendo, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Um dos slides que eu fiz. Vou botar. Vocês conseguem ver minha tela? Tá ok? Acho que vocês Tá ok. conseguem. Tá ok? Tá, obrigada pelo Sim, Tá retorno. ok. tranquilo. Ok, ok. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da psicologia e o público LGBTQIA+, né? Assim, eu estava pensando, né? O Adriano falou um pouco sobre o meu currículo e eu queria retomar um pouco do meu percurso, né? Porque o currículo, acho que ele traz, acho que algumas notícias, né? Mas a gente, enfim, são coisas que vão acontecendo e a gente vai construindo, né, o nosso percurso acadêmico e profissional. Então, na verdade, no final, e eu acho legal compartilhar isso com vocês, porque vocês também estão em vias de finalizar aí o curso também, né? Então, eu sou psicanalista, né? Na verdade, antes do curso de psicologia, eu estudava um curso chamado Ciências Naturais, né? Que era um misto de biologia, química e física. E aí, no segundo semestre desse curso, eu tive acesso à psicologia da educação
e especificamente nessa disciplina, uma parte de psicanálise. E aí eu me encantei, eu falei, não, eu quero psicologia. Aí voltei para o cursinho para vestibular, fiz o vestibular para psicologia, né, passei na UNB, e fiz a minha graduação por lá, né, eu fiquei uma temporada, fiz um intercâmbio, fiquei uma temporada fora, voltei para o Brasil e vim morar aqui em São Paulo, né, e fui trabalhar com recursos humanos. Trabalhei um ano com recursos humanos, mas muito incomodada e com uma certa ciência de que não era aquela área que eu gostaria de exercer. Então, ao longo desse período, eu comecei também a clinicar, né, nesse um ano que eu estava em recursos humanos, eu tirava alguns períodos para clinicar, e eu falei, não, é isso que eu quero clínica, né, e depois que eu tomei essa decisão pela clínica, eu fiz uma especialização em psicoterapia psicanalítica no departamento de psiquiatria da Unifesp, né, no campus aqui da Vila Clementino. E fiz essa especialização, ela era voltada para dispositivos de saúde pública, né, como o Centro de Atendimento Psicossocial e o CRIA, que era o Centro de Referência à Infância e Adolescência. Então, e foi um divisor de águas na minha clínica, porque nesses dispositivos eu tive acesso e contato à clínica da psicose. Então, nesses dois dispositivos de saúde pública, eu pude trabalhar com pacientes em sofrimento psíquico grave, né? Enfim, pacientes que tinham quadros um pouco mais cronificados de psicose, esquizofrenia, paranoia, e também com crianças com autismo, né? E outros entraves estruturais, né? Então, foi uma especialização que marcou mesmo assim a minha atuação no que diz respeito ao âmbito e ao olhar de uma clínica coletiva, né? Porque a clínica do consultório, ela é muito individual, né? Muito a relação analista analisando o paciente, né? E cada abordagem vai trazer aí uma nomeação, né? Cliente. Então, é uma clínica um pouco mais individual. E aí, na especialização, eu consegui abrir os meus olhos para uma clínica super intensa, que era a clínica da psicose, né? A clínica com pacientes psicóticos, e, ao mesmo tempo, uma clínica do coletivo, né, do social. Então, isso e muito me marcou, né, atualmente eu estou no mestrado, né, faço mestrado também na Unifesp, mas já com olhar, por conta da minha experiência agora como docente, algumas questões foram me intrigando, e eu estou fazendo essa intermediação entre psicanálise e educação, especificamente no ensino superior, né. Então, estou aí com a questão de pesquisa, tocando, né, o mestrado, e tenho a minha formação continuada, né, a formação em psicanálise tem essa configuração um pouco mais livre, ad eterno, como o Adriano colocou, né, é uma formação que não se cessa, né, enquanto a gente está numa atuação social, individual, com o que é da ordem do humano, né, esse conhecimento científico, ele não cansa de nos convocar a pesquisar, né, e a estudar. Então, eu faço uma formação continuada aí desde, talvez, deve ter uns 10 anos, sei lá, meu percurso em psicanálise, mas em escolas diferentes, né, então já fiz parte de algumas escolas em Brasília de psicanálise, e atualmente eu faço parte do ciclo de ensino do CLINAR, né, que é o Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade. E eu também sou membro fundadora do coletivo Café Bormiano, né, que é um coletivo que, enfim, quem assistiu a jornada no ano passado, eu falei um pouco da clínica que nós constituímos no coletivo, que é uma clínica voltada para o social, para as pessoas, né, e aí, ao longo da minha fala, eu vou explicar, até porque um caso específico que eu vou compartilhar em partes com vocês, veio da clínica do coletivo, né, do café. Então, eu vou falar um pouco sobre o meu percurso, né, nisso, e é uma clínica voltada para o social, porque nós trabalhamos com acolhimento, né, nós trabalhamos com PAPO, que é um plantão de acolhimento psicanalítico online, então as pessoas chegam e elas podem fazer um acolhimento de até 5 sessões gratuitas, e caso elas queiram dar continuidade a esse processo, nós fazemos o encaminhamento para um atendimento que é social. Então, as pessoas pagam aí um valor simbólico e acessível para poderem continuar num processo de análise, né?
Então, sou professora universitária e supervisora clínica. Então, só para vocês entenderem um pouco também do meu percurso, assim, né? As decisões que eu fui tomando e como essa clínica foi me orientando e atendo no consultório, né? Na verdade, que é a meu primeiro campo aí de atuação. Pessoal, assim, para falar sobre o tema, né, da transexualidade, eu adoro filme, assim, eu sou cinéfila, que o pessoal chama, né, que ama filme, então eu adoro, assim, eu acho que a arte em muito traduz, ou tenta traduzir o que nos aflige como humanos, assim, né, na nossa existência. E eu gosto muito desse filme que é A Garota Dinamarquesa, que possivelmente vários de vocês talvez já tenham visto. É uma atuação brilhante, né? Do autor principal, esqueci o nome dele, mas é uma atuação assim fenomenal. Se eu não me engano, não sei se ele chegou a ganhar um Oscar por esse filme. E eu trouxe também um filme belga que se chama Girl, né? Garota, né? A história de uma menina que, enfim, ela é uma menina trans, né? Em que a gente vai uma tentativa de uma construção de narrativa que mostra a história desse percurso de transição, né? Uma menina que, na verdade, ela está num processo de realização de terapia hormonal para, posterior, ela fazer a cirurgia de designação sexual, né? E aí o filme mostra um pouco dos impasses desse processo de transformação. E aí, assim, caso vocês queiram assistir, o filme é muito interessante, pessoal, porque no serviço de saúde que a Lara ela é acompanhada, mostra algumas sessões que são feitas pelo psicólogo do serviço de saúde. E aí é muito interessante o percurso que ele vai tomando para trabalhar algumas questões com ela que não estão no âmbito do corpo. Então, ela tem um acompanhamento com a endocrinologista e com a médica que vai ficar, parece que é responsável pelo acompanhamento dela no pré-cirúrgico, né? E ela vai sendo assistida aí também por um psicólogo, né? Então ela tem algumas sessões e no filme eles mostram, né, as conversas que ela tem com o psicólogo nesse processo de transição, né? E não é que o psicólogo não vai se ocupar com as questões do corpo, mas o cerne da nossa atuação, né, enquanto psicólogos, está no que é na ordem da subjetividade. Né? Então, a Lara, né, nesse acompanhamento com o psicólogo, ele vai tentar entender, né, esse processo de como que está se decorrendo esse processo de transição, mas é muito interessante porque esse psicólogo ele vai ampliando e tentando entender a Lara como um sujeito, para além desse processo de transição no que é na ordem da identidade de gênero. Né? Então, assim, fica a indicação que eu acho que, de alguma maneira, né, eu amo trabalhar com filmes, assim, inclusive nas disciplinas de psicanálise 1 e 2, porque a arte, né, o Freud ele tem uma frase, né, que ele fala do quanto, geralmente, a arte ela antecede questões que só a posteriori a ciência vai discutir e estruturar, né, um outro formato. Então, para aqueles que têm interesse, tá bom? Fica aí duas dicas e temas, duas dicas de filmes que tratam aí essa temática da transexualidade. Pessoal, eu escolhi dois textos para falar um pouco, eu não quero me estender em questões teóricas, né? Mas eu preciso falar de qual lugar eu me respaldo e me respaldei para traçar o olhar que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então eu vou fazer uma revisão super breve, assim, não vou me aprofundar, mas eu preciso só explicar umas coisas bem pontuais da teoria psicanalítica para a gente tentar entender o desenho de algumas questões que aparecem no filme, né? E aí eu vou talvez dar um pouco de spoiler, e também de questões bem breves, até porque eu não posso, como está sendo gravado e tudo, né, um caso, eu não vou poder me aprofundar em questões muito detalhadas desses casos que eu tenho acompanhado na clínica. Mas depois eu passo para o Adriano, esses dois textos que me orientaram, que são textos voltados para a teoria psicanalítica e a interpretação que a psicanálise hoje tem feito no que diz respeito ao atendimento de pacientes, ao atendimento e à interpretação da psicodinâmica das pessoas trans, né? Então, a questão da transexualidade, quando nós falamos de transexualidade, nós estamos falando de um sujeito
que tem algum tipo de desconforto, e um desconforto expressivo, né? Então, que gera um sofrimento no que diz respeito à sua identidade de gênero, né? Então, a gente não... E aí, nesse sentido, é interessante que nós façamos uma diferença, né, entre orientação sexual, né, e identidade de gênero, né, que são duas coisas totalmente distintas, né? Quando a gente fala de orientação sexual, nós estamos falando sobre o alvo, né, quem que é aquele pelo qual eu me interesso, né? Qual que é o meu objeto de amor, né? Isso que entra no mérito quando nós estamos falando de orientação sexual. No caso da transexualidade, nós estamos falando de um sujeito que tem um sofrimento significativo por não por não se sentir confortável, né, com a genitália que nasceu, né? Existe uma discrepância, né, entre o corpo, né, e a maneira como o sujeito se identifica, né? Então, existe algo que aponta para a questão da identidade de gênero, certo? E aí é muito interessante o quanto, a depender das questões que aparecem aí no sujeito, uma coisa vai logo interferindo na outra, né? Essas questões da identidade de gênero e também da orientação sexual. Eu poderia até ter colocado aqui, mas esqueci, lembrei agora que estou falando com vocês. Saiu recentemente um artigo no El País sobre o caso de uma menina em Barcelona, uma menina trans, né, de 5 anos de idade, que a partir parece que 3 anos e meio, 4 anos de idade, ela começa enfim, existem vários casos na mídia agora, estou me lembrando de um outro, né, de uma garota, né, na verdade, que nasceu no gênero masculino, né, e com todo aparato, né, orgânico, físico, né, de homem, e essa criança começa a se identificar em sua identidade de gênero como uma mulher. E aí os pais, né, começam um processo de acompanhamento, inclusive com alguns profissionais de saúde, e essa menina, né, ela começa a ser tratada como mulher, a se vestir como mulher, então uma série de questões. Recentemente, eu acho que umas 2, 3 semanas atrás, também, não estou me lembrando da fonte, mas eu vi uma reportagem sobre o filho da Angelina Jolie, né, que, na verdade, ela nasceu, né, no gênero feminino, e ela começa, né, a partir dos 8, 9 anos de idade, a se identificar como um menino e a se vestir como. E agora, né, esse filha da Angelina Jolie, na adolescência, acho que ela está com 16 anos, ela não passou por nenhum processo de terapia hormonal ou de redesignação sexual, e ela está se reidentificando como uma menina, uma mulher. Então, por que eu estou trazendo esses exemplos, pessoal? Por conta, né, desse processo, né, pelo qual o sujeito ele vai passando, né, que pode estar no campo apenas de algo relacionado, né, à vestimenta, ou quando o sujeito ele vai chegando num nível de sofrimento incômodo na relação com o próprio corpo, que ele quer fazer uma alteração não apenas no que é da ordem da estética, mas no que é da ordem do próprio corpo, né, e desse formato que ele veio ao mundo, né. Então nós temos aí algumas questões, né. É curioso porque eu atualmente na minha clínica eu trabalho, né, com 1 ou 2 pacientes trans, e acontece, né, às vezes o sujeito quer apenas fazer uma retirada de mama, mas não fazer a cirurgia de redesignação sexual, ou quer fazer os 2 procedimentos, ou não precisa, ou não necessariamente precisa dessa transformação no que é na ordem do corpo, para se reidentificar em relação ao seu gênero, né? Então, a questão da transexualidade é uma questão complexa, porque quando, né, quando o sujeito ele pode chegar num grau de um sofrimento significativo e expressivo, né, e isso, por exemplo, ser direcionado a partir da avaliação de alguns profissionais a tratamentos hormonais, a cirurgia de transgenitalização, e a questões do tipo, né, que é essa alteração no corpo, esses tratamentos eles são irreversíveis, né? Então, uma vez que o sujeito ele altera, né, o que é do campo da própria genitália, né, esses procedimentos eles são irreversíveis. Então, caso o paciente ele decida
ou se arrependa, né, a gente vai ter algumas questões de ordem orgânica, né, fisiológica, que não vai estar no campo aí mais da reversibilidade. E aí, o que a gente pode ir pensando também são as dimensões subjetivas desse sujeito que também passa por esses processos de transformação no que diz respeito à sua identidade de gênero, né? Pessoal, assim, quando eu vou pensando sobre essa temática, né, principalmente do público trans, não tem como a gente falar sobre isso sem discutir as questões relacionadas a gênero, a como que isso se configura, né, como se a questão da orientação sexual, né, da identidade de gênero, qual que é a composição disso, e aí nós temos eu tenho esse livro, só que eu esqueci de pegar lá agora, que são questões de gênero da... esqueci o nome da autora, ela é famosíssima. Depois eu resgato aqui na internet para vocês, que ela vai discutir um pouco da própria construção social, cultural e biológica que envolve a construção do gênero, né? Então, isso a gente vai entrando num debate que a própria psicologia não vai conseguir esgotar, né, porque é um campo que entra um aspecto e um olhar antropológico, sociológico, do quanto o social também pode interferir na construção de tudo isso, né? Então, nós temos aí um tema super complexo, né, que podemos dialogar, inclusive como campo de conhecimento, com a antropologia, com a sociologia, e tentar entender, né, no nosso olhar enquanto psicólogos, qual que é o desejo do sujeito, a estrutura clínica dele, né? Especificamente na psicanálise, nós trabalhamos com algumas categorias nosológicas, né? Então, com algumas categorias, né, relacionadas a estruturas do sujeito, que possivelmente vocês já devem ter estudado, que no caso a neurose, a psicose, a perversão, e discute-se a possibilidade do autismo entrar como uma quarta estrutura clínica. Então, quando um sujeito, né, quando uma pessoa trans, por exemplo, entra no consultório, o meu olhar, né, vai estar sobre as questões de gênero dela, sim, também, mas no olhar dela como um sujeito clinicamente, né? Qual que é o raciocínio clínico que a gente vai traçar de acordo com essa história do sujeito, né? No caso da psicanálise, a gente vai ver um pouco disso, da própria construção edípica dele, né? Como que se deu isso. Então, né, existe um olhar nosso que vai estar voltado para essa questão dos tratamentos hormonais, para a cirurgia de transgenitalidade, sim, para essa irreversibilidade dos tratamentos, mas para essa subjetividade desse sujeito, né, a sua estrutura clínica. Eu utilizei alguns termos da psicanálise, né, mas, enfim, não vou entrar tanto nisso, para as formas de gozo e a maneira como o sujeito lida com o seu sintoma, com o seu corpo e questões do tipo, tá bom? Então, eu vou fazer, assim, um breve resumo, um breve. Eu prometo não me ater a essa parte, mas é porque se eu não passar por isso, eu não vou conseguir explicar como que a gente vai trabalhando, né, numa clínica, possivelmente psicanalítica, no atendimento ao público trans, né? Então, vocês já devem ter passado aí pela psicanálise 1 e 2, né? E nós estudamos lá as fases psicossexuais para o Freud, né? Então, Freud, inicialmente, tem um texto muito famoso chamado A Pulsão e Seus Destinos, e aí ele fala que a pulsão é aquilo que está entre o psíquico e o somático, né? Então ele vai falar que o nosso corpo não é apenas esse corpo real, mas é um corpo erógeno, e a pulsão, né? A pulsão, ela nos toma, né? A gente nasce com a pulsão. Esse termo pulsão, pessoal, para vocês terem uma noção, na formação em psicanálise, a gente passa mais de um ano tentando conseguir conceituar o que é pulsão, né? Então, mas o Freud, ele vai, né? Pensem, e para mim, assim, o melhor exemplo para ilustrar o conceito de pulsão é quando nós estudamos lá, o Freud, ele começa a traçar os estudos de psicanálise a partir de 1893, 1895, com os estudos sobre a histeria com Breuer, né? E aí, o que vai acontecendo? Não sei se vocês já viram a série Freud, tá na Netflix, é uma série bem interessante, que foi feita em alemão, tem vários dados aí fictícios, que eu acho que deram uma anuviada, né, em dados biográficos do Freud, mas é uma série que faz um bom percurso aí de algumas questões que o Freud levantou bem no início dos estudos dele principalmente sobre a histeria, né? A histeria vem de
Histeria vem de histero, que significa útero, porque à época era um tipo de doença, né, que acometia majoritariamente mulheres, né, mas a histeria, temos homens histéricos. Então, e aí, eu acho que um bom exemplo para tentar identificar a questão da pulsão é quando essas pacientes, elas não tinham uma demanda de cunho orgânico, então não existia um problema no corpo, mas esse corpo era paralisado por alguma questão de ordem traumática. Né? Então, é como se esse corpo pulsional estivesse em atuação. Né? Isso que o Freud vai tentar decifrar para tentar entender qual que é esse percurso que o inconsciente vai fazendo, né? E quais que são esses norteadores. Né? E a pulsão, na verdade, a pulsão é o que nós chamamos de princípios fundamentais da psicanálise. Né? Então, quando vocês possivelmente viram as fases psicossexuais, então, quando, por exemplo, esse circuito pulsional representado pela libido, para a criança fica representado na boca. Né? Então, essa libido fica concentrada na boca. Né? Por que na boca, professora? É muito interessante porque o circuito pulsional, ele é, de alguma forma, organizado pela relação que o sujeito estabelece com o outro. E, né, nos primeiros meses de vida, dias de vida, né, a criança, pelo mamar, vai concentrar a libido na boca. Então, a pulsão vai estar circulando ali, a libido vai estar circulando na zona oral. E aí, ao longo do desenvolvimento, ela vai passar para a fase anal, depois ela vai para a fase fálica, né? E especificamente na fase fálica, nós vamos ter o famoso complexo de Édipo, tá bom? Fazer, assim, uma revisão bem breve, assim. Vamos ter o famoso complexo de Édipo. Então, nessa fase, né, de 3 a 5 anos de idade, 6 anos de idade, a criança ela começa a fazer uma manipulação, e aí foi algo que foi escandaloso à época. Vocês imaginem o Freud falando sobre a presença de uma sexualidade infantil em 1893, né, já, e aí ele vai falar do quanto nessa fase a criança ela vai fazendo a manipulação dos próprios genitais e nesse processo ela passa a ter fantasias incestuosas em relação ao progenitor do sexo oposto. Né? E aí a criança faz toda essa construção do que é da ordem da fantasia, né? E aí é muito curioso porque nessa fase, geralmente, as crianças, às vezes, ou adotam uma posição de muito apego ao pai e rivalidade com a mãe, ou o contrário também é verdadeiro, né? Então ela vai tem toda essa construção, né, da manipulação dos genitais e essas fantasias, e essa fantasia relacionada à questão do incesto, e aí, né, com a proximidade do terceiro, né, do progenitor do mesmo sexo, essa criança ela vai sofrer o que o Freud chamou de ameaça de castração. Então, ela vai, na verdade, a essa época, né, a criança ela não vê o genital no campo da fantasia apenas como genital. Né? Para ele, nessa fase, a criança considera a genitália como um portador do falo. Né? É como se a criança não visse só a genitália, mas algo que a potencializa. Né? E aí, quando ela passa a ter essas fantasias de ordem incestuosa e é ameaçada por esse terceiro, né? Porque o complexo de Édipo é uma teoria triangular, essa criança acha que vai perder o piu-piu, né? Tem essa coisa, assim, né? Ela se vê ameaçada de perder uma parte de si, né? E que foi o que Freud foi chamando de angústia de castração. Então, para não... Aí, o que a criança vai pensando no que é na ordem da fantasia, né? Para eu não perder uma parte de mim, eu vou abrir mão desse meu primeiro objeto de amor, né? E aí eu peguei um trechinho, pessoal, de um texto do Freud que eu gosto bastante, que é um texto de 1924, chamado A Dissolução do Complexo de Édipo. É um texto bem curtinho, 6 páginas, mas que o Freud ele vai falar bem, assim, né? Principalmente sobre esse processo de resolução do complexo de Édipo, né? Então ele fala que a menina gosta de considerar-se como aquilo que seu pai ama acima de tudo mais. Porém, chega a ocasião em que tem de sofrer parte dele uma dura punição e é tirada para fora do seu paraíso ingênuo, né? Então ele está falando desse processo em que a criança sofre essa ameaça de castração, passa pelo processo de angústia de castração e para não perder uma parte de si, ela abre mão do seu primeiro, o Freud ele coloca como se fosse uma primeira renúncia do objeto de amor, né? E o menino encara a mãe como a sua propriedade, mas um dia descobre que ela transferiu seu amor e sua solicitude para um recém-chegado. Esse recém-chegado geralmente fica representado aí na figura do pai, né, para a teoria freudiana, tá bom? Então, para o Zimmermann, que é um outro autor que eu gosto bastante,
O complexo de Édipo, né, quando a criança passa, né, por toda essa resolução, representa, assim, um papel organizador essencial para a estruturação da personalidade, pois abre caminho para a triangulação, né, permitindo ao terceiro, pai, interpor-se na dia de mãe e filho, o que possibilitará à criança um indispensável processo de renunciar à possessividade onipotente que ele tem em relação a esse objeto e aceitar as diferenças de sexo, geração e potência, em comparação aos pais, assim como também reconhecer que esses são relativamente autônomos e têm os seus próprios espaços. Para além disso, a resolução edípica determina a formação das identificações, aspecto absolutamente essencial na formação da personalidade e do sentimento de identidade. Pessoal, por que eu estou voltando nessa historinha do complexo de Édipo, né? Será que você está viajando nisso, né, para falar de transexualidade? Porque quando o paciente chega ao consultório, e ele começa a narrar a história dele, eu morei com minha mãe, me separei do meu pai, e a gente vai tentando, por meio da história do sujeito, nós vamos tentar fazer uma localização do complexo de Édipo, né? Então, como que essas coisas se discorreram, de alguma forma? Porque o Freud, ele vai falar que a partir do que se desenrola no Édipo, nós vamos ter a fundação dessas três estruturas. Se o sujeito está no campo da neurose, se o sujeito está no campo da psicose ou se ele está no campo da perversão. Né? Então, nós temos aí o complexo de Édipo é um ponto central da teoria freudiana, porque por meio dele nós vamos, de alguma maneira, ter contato com o que o Freud foi nomeando como personalidade, né? Se o sujeito está no campo na neurose, que é a maneira, na verdade, como essa pessoa operou quando foi castrada por esse outro. Né? Então, nós vamos ter, de alguma maneira, notícias sobre a estrutura da personalidade a partir do que se desenrolou no complexo de Édipo, tá bom? Uma outra questão que aparece também no complexo de Édipo, quando esse sujeito, quando o terceiro pai, ele interfere na dia de mãe e filho, uma primeira coisa ocorre, essa criança, ela se vê como um sujeito diferenciado da mãe, né, ele sofre um processo de cisão, de ruptura, né, e a partir também disso, ele fala, poxa, então como essa pessoa não vai ser o meu primeiro objeto de amor, porque ele renuncia esse primeiro objeto de amor por conta do processo de castração, ele vai procurar, ao longo da vida, alguém que esteja referenciado a esse objeto que ele abriu mão. É por isso que a gente tem aquela historinha de, puxa, casei com alguém que é muito parecido com a minha mãe, muito parecido com o meu pai. Né? Vem por conta da questão também do complexo de Édipo. E o Freud também vai localizar que a nossa própria definição sexual, de processo de diferenciação sexual, também vai vir a partir do complexo de Édipo. Então, ele vai falando um pouco do quanto o complexo de Édipo ele vai ser um definidor para que a criança se perceba como um sujeito diferente, né, do seu progenitor, principalmente aí falando no que é no campo da mãe e tudo mais, para esse processo de identificação de gênero e também de escolha de objeto de amor. Então, de alguma forma, o complexo de Édipo é no complexo de Édipo, né, para a teoria psicanalítica, que essas questões podem ser definidas, de alguma forma, para o sujeito, tá bom? E aí, assim, então nós... parou, vou só passar assim, de uma maneira bem rápida, então nós temos aí alguns pontos fundamentais da subjetividade. Então, quando nós falamos de identidade sexual, só uma coisa, pessoal, assim, que o sexual para Freud não é apenas genital, tá bom? Uma confusão que a gente sempre faz quando vai tentar entender a teoria freudiana é achar que o sexual para o Freud é apenas genital. Né? O sexual para o Freud não está na ordem do que é sexual, mas aquilo que está conectado ao desejo da pulsão que quer constantemente se satisfazer. Né? Esse é o sexual para Freud. Né? Tem muitas pessoas que falam, Freud, né, essas más concepções das psicanálises, né? Freud era tarado, o cara só sabia falar sobre sexo, né? São pessoas que vão, talvez desconhecendo o que o Freud foi chamando de sexual, o que ele estava falando sobre sexualidade, né? Então, nós temos aí uma identidade sexual que vai vir a partir do complexo de Édipo, que vai falar, ao mesmo tempo, de uma posição sexual também do sujeito. Então, posição sexual, né, para a teoria freudiana, para a psicanálise, diz respeito a essa subjetividade,
tá bom? Também há essa subjetividade, né? Essa posição sexual, quando nós falamos de posição sexual, na teoria freudiana, nós estamos falando de como esse sujeito, ele foi constituído, que lugar é esse, como que foi esse Édipo, tá bom? É desse lugar que nós estamos falando. Então, as diferenças anatômicas e a resolução, né, relacionada se o sujeito vai ser homossexual, ou está no campo da heterossexualidade, né, para a psicanálise, essas questões, né, também vão dialogar com questões relacionadas ao complexo de Édipo e a essas resoluções. Na verdade, o Freud, ele diz que nós nascemos bissexuais todos, e quando o sujeito passa pelo processo de Édipo, que se tem alguma resolução no que diz respeito à identidade sexual, à identidade de gênero, e também à escolha do objeto de amor. Né? Então, não existe, pessoal, na obra freudiana, uma referência sobre transexualidade, a gente não tem um texto que o Freud tenha comentado sobre isso, né? Na verdade, o Freud, só no caso do Schreber, que é um caso que o Freud, na verdade, o Freud ele não atendeu o Schreber era um juiz que foi internado durante várias vezes, porque ele tinha um quadro de uma paranoia, e o Schreber ele deixa alguns escritos e alguns relatos sobre o quadro fantasioso dele. E nesse conteúdo delirante, nessa construção delirante do Schreber, ele fala que ele não era um homem, mas ele habitava o corpo de uma mulher. Né, mas isso não foi considerado um achado da teoria freudiana sobre transexualidade, porque era um transexualismo delirante, isso fazia parte da construção delirante do paciente, né, não da relação necessariamente dele com o corpo, nos moldes que nós entendemos a transexualidade hoje, né, então, deixa eu só ver aqui uma coisa, eu acho que eu engoli uns slides aqui, pessoal. Então, na verdade, alguns autores como Lacan, né, eles começaram a trabalhar a ideia, possivelmente, de haver alguma questão no complexo de Édipo, né, que aproximava, talvez, pessoas, né, que estavam no campo da transexualidade dentro de uma estrutura psicótica. Isso foi muito criticado, né, à época, principalmente pelos movimentos, né, LGBTQIA+, e houve, atualmente, né, assim como a psicologia, em algum momento, né, nós temos aí um histórico, eu não me lembro, não sei se o Adriano lembra também, mas eu não me lembro até quando, mas a psicologia, em algum momento aí da história, inclusive, colocou a homossexualidade no campo de um desvio, né, de um desvio na ordem da psique. Né, atualmente isso foi revisto, né, não é algo que é hoje defendido pelo CRP, mas é muito curioso, assim, né, o quanto nós, como campo científico, vamos cometendo equívocos, né, estudando, revendo posições, né, até para que a gente não caia no âmbito de patologizar questões que têm uma outra resolução e uma outra configuração, né? E não significa que essa diferença está no âmbito da patologia, né? Isso que a gente precisa, acho que ir localizando, né? Então, no caso, o Stoller, ele foi um rapaz, né, lacaniano, também francês, que ele começou a trabalhar as questões da transexualidade dentro da psicanálise, e aí ele vai descrevendo que a demanda do transexual aponta para um sujeito que está em desacordo entre a identidade sexual e o sexo, e por isso a demanda é a modificação anatômica. Então, na verdade, o que Stoller está trabalhando aqui, pessoal, é que possivelmente essa demanda que o sujeito aponta para o corpo não necessariamente está no âmbito apenas de uma transformação corporal. Às vezes existe algo indefinido no campo também da sexualidade e dessa sexualidade que aponta para uma subjetividade, né, em que o sujeito narra algo que está apontado e direcionado para o corpo. Né? Então, ele vai fazendo aí esse desacordo que existe entre essa identidade sexual, que, por exemplo, para a teoria psicanalítica, está relacionada a essa resolução edípica, né? E o sexo, né, genital em si, tem algum desacordo entre uma coisa e outra, e aí a demanda do sujeito é alterar o corpo, né? Mas qual que é a questão em torno de tudo isso? E se eu mudar o corpo,
e essa conflitiva entre identidade sexual e sexo permanecer. Né? Então, a gente precisa olhar para essa questão, e aí o Stoller ele vai trabalhando essa ausência do reconhecimento do falo, né? Então, ele está olhando aí para a fase fálica, para o complexo de Édipo, para ver, né, qual que foi a história que esse sujeito construiu, né, durante a fase fálica, que é essa fase, de acordo com a teoria psicanalítica, que essas questões aparecem, né, como que é essa relação do sujeito com a sua genitália, em que esse reconhecimento da genitália não é transposto para o reconhecimento do falo, né, para essa potência, né, a ponto do sujeito querer tirar, né, literalmente, né, fazer aí uma alteração. Então, existe aí, para o Stoller, uma proibição do esclarecimento no que diz respeito à identidade sexual, né, então ele fala um pouco de algo que pode ser trabalhado no que diz respeito a essa identidade sexual, e uma identidade sexual, talvez voltada para o que é do campo das resoluções edípicas, e que pode ter aí, talvez, algum tipo de resolução na busca da identidade sexual, né, então existe para ele aí uma confusão do pênis real com um falo simbólico. Eu vou tentar explicar isso, pessoal, com o que eu vou trazer aqui em relação ao filme. Tá bom? Eu acabei tirando aqui a foto da Lara, mas eu quero trazer um pouco a história da Lara, que é a história desse filme, né, do Girl, que é esse filme belga, né, que conta a história de uma menina, que é a Lara, né, uma menina trans, de 16 anos, né, ela é bailarina, e aí quando vocês virem o filme, é muito interessante a gente tentar entender, eu acho que já no campo da psicologia, qual que é o lugar do balé para Lara, assim, sabe? Eu vi esse filme, deve ter uns 2 anos mais ou menos, e eu revi para conversar com vocês hoje, e eu fiquei me questionando isso. Eu falei, caramba, qual que é a da Lara? Né, assim, qual que é a questão da Lara com o balé? E aí vocês vão ver que ela tem uma relação com a dança extremamente intensa. Ela faz o processo de aquendar, né, que é colocar o pênis para trás, né, para poder colocar os borens, né, e poder dançar. E ela é uma menina trans, né, ela está numa fase, ela vive com um pai e um irmão mais novo, bem mais novo, ela tem 16, ela deve ter um irmãozinho de uns 6 anos de idade, no máximo, só os 3, né, vivem juntos. Ela está fazendo um tratamento hormonal já para o processo de crescimento de seios, né, alteração da voz, né, e também ela, nesse mesmo serviço de saúde, né, que ela é acompanhada, ela faz um acompanhamento também psicológico, e é muito interessante as conversas que ela traça com o psicólogo, né, que ele vai falando um pouco, vai tentando explorar a vida da Lara, assim, né, você gosta de alguém, já gostou de alguém, já namorou, já se relacionou, e a Lara, ela sempre vai apontando para uma coisa, assim, de estar esperando a vida acontecer depois da cirurgia. Então, tem uma coisa que a gente vai, vocês vão ver, né, que vai, desculpa eu estar dando spoiler, pessoal, prometo não contar tudo, mas que a Lara, ela vai desenrolando, uma menina extremamente reclusa, em que ela tem uma relação com o tempo, né, e isso aparece em alguns traços de ansiedade, mas uma ansiedade assim, um pouco mais adaptativa, né, em que ela vai querendo que o tempo passe logo, e esses hormônios, né, e ao decorrer do filme, eles tratam esse debate, que ela quer fazer uma alteração da quantidade de hormônios para apressar o processo, né, de alteração, né, hormonal em si, e também da própria cirurgia, né? Mas essa pressa dela também está muito motivada por questões que no âmbito da vida, às vezes ela também não se posiciona, né? Então tem uma questão muito interessante dessa posição sexual, isso que eu vou começar a nomear e a talvez dialogar com a teoria freudiana, dessa posição sexual que independe dessa genitália. Quando eu falo para vocês essa questão de, olha, a Lara, ela vai esperando, né, ela tem uma alta expectativa com essa transformação da genitália, né, de querer ser uma mulher, de se construir como mulher, mas que às vezes no âmbito da vida ela tem uma posição de
de muito recuo, né, assim, de não conseguir, às vezes, construir esse lugar para além da construção corporal e da alteração corporal. Então, é isso que o Freud está falando de qual que é essa posição sexual, né? Que lugar é esse que o sujeito está ocupando na vida, para além dessa dimensão corporal? O que está acontecendo aí, né? E aí, então, a Lara, ela estabelece, né, essa relação com o balé, e aí eu comecei a fazer algumas extrapolações e alguns pensamentos, né? Porque o balé é um ambiente, geralmente, né, e predominantemente feminino. E é um lugar ao longo do filme que a Lara, ela vai, assim, se esforçando muito, assim, uma dedicação, às vezes, descompensada nessa relação com o balé, né, que eu não sei até que ponto existe essa conexão, assim, né, de se esforçar para a construção talvez desse feminino, mas de algo que, às vezes, vai colocando ela em algumas situações delicadas, que aí eu vou deixar vocês assistirem um filme para descobrirem, tá bom? Então, o filme mostra um pouco desse impasse, né, da Lara, essa ânsia para passar pelo processo da terapia hormonal, da redesignação sexual, e, ao mesmo tempo, ela é engraçado, porque ela fala, né, que está tomando os hormônios, ela passou por alguns processos de mudança, né, de casa, de escola, e aí ela vai se questionando por que nada faz diferença. Ela vai se sentindo sempre do mesmo jeito. Então, os hormônios não estavam fazendo diferença, né, enfim, e aí ela começa a se questionar e é muito, vocês vão ver, assim, mas a Lara, até para o processo de aquendar, né, de colocar o pênis para a parte posterior, ela vai utilizando umas fitas adesivas, assim, que ferem muito a pele dela. E aí ela vai insistindo nessa alteração. E, pessoal, olha só, eu não estou falando e não estou fazendo uma apologia a não façam cirurgias, mas eu estou falando que não é apenas por aí que essa construção que uma identidade de gênero se dá, tá bom? Porque no caso do filme, a Lara, ela vai insistindo que é apenas pela via do corpo, que é exatamente a transformação anatômica que vai fazer com que esse lugar dela como mulher seja construído. E a gente vai caindo nos impasses, assim, muito significativos ao decorrer de toda a narrativa, tá bom? Eu vou falar assim, então, já estou terminando, estou falando um monte, né, Adriano? Desculpa. E eu vou falar um pouco, assim, do coletivo do Café Borromiano, né, porque lá nós somos um coletivo de 6 psicanalistas fundadoras, mas temos mais 8 analistas parceiros, né, que são pessoas que atendem, né, também no café, e aí nós fazemos uma recepção de pessoas que às vezes não podem pagar por um atendimento, né, por um valor cheio de atendimento, então elas podem ingressar no Papô, e aí terem até 5 sessões, ou a depender dos casos, a gente estende, né, até conseguir fazer um encaminhamento do paciente para algum outro tipo de serviço de saúde, e caso o paciente queira sair do Papô e ir para o atendimento social, ele pode também, ou nós fazemos também a recepção direto para o atendimento psicanalítico. Então, nós temos aí algumas vias, né? E trabalhamos em rede, né? Muitas vezes, vocês falaram um pouco desse trabalho na psicologia social, a gente faz um trabalho de parceria, praticamente com o SUS, né? De vez ou outra ter que ligar, né? Faço o papel de um paciente, vejo que aquele paciente ele precisa dar continuidade ao atendimento psicológico, né? Ou ter uma assistência também de um psiquiatra. Então, vez ou outra, nós entramos em contato com o CAPS, com o BS, né, para justamente fazer o que nós chamamos de um encaminhamento articulado, amarrado, né, para que esse sujeito ele não se perca na rede, tá bom? Então, é esse o formato do Papô, e aí eu queria, assim, e até para encerrar, assim, depois eu quero abrir a discussão e quero conversar com vocês também, no Papô, eu vou falar de uma maneira muito breve, porque é um caso clínico, né, eu fiz a recepção, né, foi um caso presente para mim, eu sempre falo que no café eu recebo uns casos, assim, presentes, eu estou com outro aqui que eu estou até pretendendo escrever alguma coisa, bem interessante, assim. E aí eu fiz a recepção no ano passado, de uma paciente de 16 anos, né, que foi indicada pela mãe. Essa mãe, ela chega ao serviço se identificando como uma mãe trans,
porque ela tem a minha paciente, né, como filha, e mais 2 outros rapazes que são homossexuais. Então ela chega, né, a partir, se nomeando assim, eu sou uma mãe trans, porque tenho uma filha trans, e tenho dois filhos homossexuais, né. Os pais desse adolescente eram separados, e aí ela chega para mim, né, e é muito interessante porque tem essa coisa da imagem, né, ela chega para mim já num processo de transição, né, e já falando que já falando que está em contato com o ambulatório, que vai fazer o processo dela de terapia hormonal e de redesignação sexual, né, ela quer se submeter ao procedimento cirúrgico, e aí eu começo a ouvi-la, né? E foi um caso assim extremamente interessante, porque começaram a aparecer umas questões que estava dentro e fora do âmbito, na verdade, né? Dessa questão da transexualidade, porque ela começa a falar sobre o relacionamento familiar e do quanto ela não se posicionava, de novo, a posição sexual do sujeito. Né, uma posição sexual que chega literalmente ao campo da sexualidade. Né? Porque tem uma indiferença, às vezes, no campo das relações e uma indiferença que atravessa o campo também da sexualidade. E aí ela começa a falar de algumas situações familiares, né? E sempre repetindo a palavra, eu não falo, eu não falo. Eu falei, olha, eu falo aparecendo. Né, eu não falo, né? Meus irmãos fazem um monte de coisa comigo, eu não falo. Várias situações, assim, situações reiteradas em que não existe uma circunscrição, uma posição subjetiva dessa adolescente nas relações. Né? E aí eu comecei a trabalhar essas questões com ela, e aí ela vai falando, às vezes, de um relacionamento com os irmãos, né? Ela não quando vai falar sobre os irmãos, ela vai se colocando como a gente pensa igual, todo mundo é igual, tudo é muito igual. E eu falei, nossa, isso aqui, tipicamente falando, ela está totalmente fusionada na relação com o outro, né? Ninguém fez corte aí para que ela conseguisse se perceber como um sujeito autônomo, né? Como um sujeito autônomo e também como se esse outro também fosse autônomo a ela. Né? Então, nós começamos a trabalhar essas questões, né? E aí eu fui pensando quanto isso, na questão de uma posição subjetiva, dialogava para uma indiferença sexual, né? Essa falta de posicionamento com tudo na vida, com tudo, assim. Ela ia falando de situações reiteradas em que é melhor eu não falar, é melhor eu não fazer, é melhor eu não... E um recuo que também ia chegando no âmbito da própria sexualidade, porque caía nesse campo de uma indiferenciação sexual, literalmente, né? Porque era engraçado que até a nível assim da imagem dela, né? Isso ficava no misto entre o feminino e o masculino, né? Tinha uma indiferenciação que estava no âmbito da posição subjetiva dela e chegava ao âmbito da sexualidade, né? E aí nós fomos trabalhando, né? Eu vi que o caso dela precisava dar seguimento e eu não ia conseguir abarcar isso porque ela chegou pelo papô. E aí eu consegui fazer um contato com ela morava no interior de um estado específico no país, e aí eu consegui contato com uma diretora de um serviço de saúde e consegui fazer o encaminhamento do caso dela. Né? Ao final do atendimento, né, ela começou a falar sobre alguns impasses, de que na escola ela era chamada pelo nome de origem dela, né, que era masculino, e ao final do atendimento ela foi falando sobre a possibilidade de ir para a escola e assumir o nome social dela, né, e tentou criar um nome social, mas era um nome que também caía no campo de uma diferenciação. A gente não sabia se, por exemplo, era um nome um pouco mais voltado para o feminino e para o masculino, né? Mas era uma tentativa dela de se posicionar de alguma forma também nas relações, né? E ela falava um pouco de uma tentativa de provar a feminilidade dela muito pelo campo da estética, né? E a gente foi trabalhando as possibilidades de tentar fazer uma outra construção, porque aí ela começava a falar de algumas situações, Denise, eu vou, sei lá, para o supermercado, e aí eu tenho que passar muita maquiagem, porque, sabe, assim, como se se apenas a questão da imagem fosse dar conta de alterar a imagem, fosse dar conta de construir o lugar dela como mulher.
né? Então, assim, nós fomos trabalhando, depois eu acabei não conseguindo dar seguimento, né? Porque era um caso que ia demandar uma continuidade. Por que que eu decidi dar continuidade ao atendimento dessa pessoa, né? Porque eu vi que tinham questões no âmbito da subjetividade, né, que podiam atravessar, inclusive, essa escolha que ela estava fazendo pelo processo de terapia hormonal e do processo de redesignação sexual. Ah, Denise, mas você estava tentando impedir que ela fizesse isso? Não. Mas o que a gente foi tentando trabalhar era a possibilidade de, no caso de ela seguir com o processo de alteração corporal, que isso também ficasse um pouco mais, o que na psiquiatria, né, egocintonizado, né, com o que é da ordem da subjetividade, né? Então, esse foi um pouco, assim, do trabalho, do percurso, que até agora eu consegui construir nesse processo de contato com o público trans. Seria mais ou menos isso. Falei bastante, né? São 8h40 já, mas não sei. Imagina. Falou parecendo assim um corredor keniano. Mas falou muito bem, eu acho que, não falo por mim, mas acho que essa experiência é a mesma para os colegas. Com certeza a gente ficaria aqui muito tempo te ouvindo falar, Uhum. não só para aquelas pessoas que têm identificação com a psicanálise como forma de olhar para o mundo, para a realidade das coisas latentes, assim como para as coisas manifestas, mas para também quem não é, mas a experiência clínica, né, e desbravar esses limites, e são muitos limites, né, Muito. começam na gente, né, nas nossas Exato. limitações até da nossa formação, Sim. né, a Vitória falou, eu ficaria a noite toda escutando, né, e a professora Denise tem uma fala muito gostosa, né, muito elegante, muito, que conduz muito bem, né, a discussão. Eu vi que não teve inscrições de perguntas, e isso sempre é alguma coisa que para o professor é sempre temerária, né, porque ela é muito boa, porque a gente foi tão claro que, meu, não tem mais dúvida, esgotou o tema, ou Com ninguém, muitas dúvidas. ou muitas dúvidas que eu não consigo nem eleger qual que é a primeira. Eu tenho Sim. algumas, e eu Tá, queria vamos puxar lá. a fila Tá. Pegar e meu tenho, bloquinho aqui para não esquecer. eu tenho duas perguntas, Tá. basicamente, assim, na verdade são três, mas eu Certo. vou aquecer com duas aqui, se der tempo eu faço a terceira. Tá bom. Se você quiser parar de compartilhar a sua Ah, é tela, verdade, Denise, verdade. Verdade. não, que assim fica Ah, é aqui mesmo. Olha, eu viajei aqui agora. Pronto. legal. Acho que foi agora. Que aí acho que dá até para você ver também o todo aí Pessoal, né? dos colegas. Sim, sim. Acho que a primeira pergunta é o seguinte, né? A gente, às vezes, quando estamos na graduação, no nosso processo formativo, antes de concluir um dos ciclos, né? Porque cada ciclo inspira ainda a falta de um fechamento. Então, enquanto a gente ainda não é graduado, então a gente ainda é outra coisa. Então, não sou psicólogo, Uhum. eu sou estudante. Sim. Eu sou um pós-graduando, eu sou um pós-graduando ainda, não sou pós-graduado. Então, a gente está num Uhum. percurso e, às vezes, o pós fica muito distante, parece alguma coisa até mítica, né? De, de muito receio e, ao mesmo tempo, uma visão de muito poder e muita potência. E, na verdade, na clínica a gente lida com muito mais questões do que respostas, né? Exato. E Sim. aí eu queria perguntar para você, a primeira pergunta do seu bloquinho, Uhum. Certo. Mas e aí? e você fica à vontade para responder como e se você quiser, do jeito que você achar Uhum. melhor. Quais são as questões que estão presentes para você no decorrer desse caso, né? Ou seja, você avançou com esse caso que você generosamente Uhum. compartilhou com a gente, seguindo todo o sigilo e confidencialidade, Uhum. como a gente viu, né, protegendo digo para os nossos colegas aqui que estão nas aulas, né, protegendo a confidencialidade do nosso paciente, ao mesmo Uhum. tempo contribuindo para a propagação do conhecimento científico. Então, a Uhum. ética está percorrendo aqui esse nosso espaço, isso é muito bonito e gostoso de ver.
Contudo, eu sei que perguntas permanecem. Aí eu queria que, se tudo bem para você, você dividisse pelo menos uma ou duas questões. Falar, olha, para mim essas questões estão em aberto, são coisas ainda a se desvendar nesse caso, sabendo que o paciente tem o seu próprio tempo de elaboração, tem o seu próprio processo, que não deve ser algo violento, jamais, por parte do terapeuta, mas que a gente tem questões, né? E para a gente entender um pouco o teu raciocínio sobre essa perspectiva que se vislumbra, outra pergunta, então essa é uma. Nossa. Se deixasse, Denise, se fosse eu aluno, se eu não estivesse mediando aqui, eu ia te fazer umas 30 perguntas aqui, que já estava lotado esse chat. Eu sou o aluno mais chato, assim, Sim, mas sim. vou dar uma segunda, eu acho que é Tá. importante. A gente vive, aqui no Brasil, uma cultura muito, muito violenta, né? O Sim. Brasil é o país que mais mata pessoas da comunidade LGBTQIA+. Se não Sim. mais, está sempre ali, bem ranqueado, Sim. entre os mais violentos, né? Mesmo em Sim. cidades como São Paulo, que são cidades, é a maior cidade da América Latina, uma das Sim. maiores do mundo, e em locais extremamente privilegiados, como a Avenida Paulista, né? Uhum. Sempre acontecendo situações de ações que convencionou se chamar de ações homofóbicas, né? Hum. Palavra também complicada, né? Se a gente for para o étimo dela, fica meio confuso, mas essas Uhum. ações violentas contra pessoas de orientação homossexual e pessoas também de identidade de gênero Uhum. trans, né, Sim. intersexual. A gente tem um imbricamento muito complicado aqui no país, né? Sim. Principalmente nesse período que a gente está vivenciando de muita polaridade em todos os sentidos, Uhum. de uma retomada de, às vezes, valores, sejam valores conservadores do que quer que seja, por exemplo, sejam aspectos fundamentalistas, religiosos, Sim. mesmo que equivocados de um ponto de vista teológico mais radical, Sim. e que se misturam com valores conservadores que, na verdade, apresentam literalmente a destruição da alteridade. Sim. Esse outro tem que ser destruído. Uhum. Entretanto, todavia, porém, quando a gente olha para o campo do entretenimento, da arte, principalmente o entretenimento da mídia televisiva e também da internet, a gente percebe um engajamento e uma abertura para pessoas que ou têm orientação homoafetiva ou Sim. pessoas trans. Sim. Então, por exemplo, quando a gente assiste, aí a professora Denise vai para o campo do filme belga e tal, eu vou para o Big Brother. Ah, mas eu assisti do início ao fim. Nossa, eu assisti também, gente, fiquei tão triste quando o Do Gil primeiro ao saiu. último dia. Então, nossa, aqui em casa vira assim agora, né? Do que a gente vai falar? Vamos voltar a falar de política? Pô, que chato. Sim. Falando justamente sobre isso, né? No Big Brother Sim. aconteceu um beijo entre, olha só, né? Um homem de identidade de gênero masculina, mas com uma, uma, um desejo, um objeto de desejo que é considerado bissexual, que Sim. foi questionado por uma outra pessoa homossexual Sim. Exato. e que beijou um homem homossexual e que esse homem homossexual, e tudo isso a 24 horas por dia, filmado e registrado, se entende como um homem que não é aceito na sua comunidade de fé e que passa por questões que talvez ele não deveria, ou que talvez não necessitaria passar, mas que é atravessado do sentido, poxa, o livro que eu mais acredito é o livro que diz que eu sou maldito e que como é que isso se resolve? A pergunta, né? Isso é um contexto, não é uma pergunta.
Mas dado esse contexto, até para os outros colegas entenderem, como que você vê esse atravessamento social, aí que eu queria chegar, essa coisa complexa, atravessada, como é que isso atravessa a clínica? No sentido de que, por exemplo, transformações corporais, elas podem acontecer no campo objetivo, né, de corpo objetivo, mas pode acontecer no campo da estética da imagem publicada numa mídia social. Ou seja, o moço e a moça, seja uma moça trans, ou seja um moço trans, ou um moço Cientificamente. isso aí, fenotipicamente, masculino ou feminino, É, que altera o seu corpo para aparecer como um objeto mais atrativo para si e para essa alteridade. sim. Então, como é que você vê, então a segunda pergunta é basicamente isso, dada todo esse contexto e muitas outras coisas que todo mundo aqui pode pensar e até ter vivido, como é que esse atravessamento você consegue observar na clínica com pessoas da comunidade LGBTQIA+. Tá. Porque isso pode acontecer com meninas que têm ou meninos que têm um diagnóstico de anorexia, né, de uma distorção da Uhum. autoimagem, que vai um pouco para a tua experiência na saúde pública, Sim. mas também atravessa as pessoas que estão todas na sociedade, mas também atravessa as pessoas da comunidade LGBTQIA+. Uhum. E justamente que muitas vezes vão para um serviço, uma tecnologia da saúde pública, procurando muitas vezes, em algum momento, procurar uma alteração que a gente sabe que é irreversível da sua identidade de gênero, né, sem passar por uma alteração subjetiva, né, sem lidar com essa subjetividade. Então, minha pergunta é Uhum. assim, como é que a gente lida com esse atravessamento? É tipo os 12 trabalhos de Hércules? É o Atlas segurando o mundo, Tipo né? isso. Sim, mas Então, são é por aí. essas duas perguntas, assim, super Sim, simples, de boa. super. Você viu que em 2 minutos você fez a pergunta, né, Adriana? Exatamente. Então, eu acho que assim, ó, primeiro, acho que de questionamento sobre esse caso, acho que a priori, uma primeira questão que eu me fiz foi, na verdade, quando eu fiz a recepção do caso dessa paciente, eu já tinha tido uma experiência, na verdade, tenho uma experiência de um paciente, mas de um homem trans na clínica, né? Uhum, Então, assim, mas eu vi, quando eu entrei em contato com essa paciente pelo coletivo, eu vi que ela apresentava questões diferentes, né? O paciente que me chegou à clínica, ele já chegou já tendo passado pelo processo de transição, né? As uhum, questões dele são outras, assim, de uma outra ordem, de um outro mote. No caso dela, ela era uma paciente adolescente, tinha algumas especificidades que me pegaram, tipo, não, eu preciso atender essa pessoa. Né, era uma adolescente, né, em que essas questões de definição da sexualidade, tudo já são muito emergentes, uhum, é, em transição, né, no que diz respeito ao campo da transexualidade, por ser um caso diferente do que eu tinha tido contato na clínica, eu falei, eu não me sinto super preparada, porque, como eu falei para vocês, eu não sou especialista nesse tema, e que é um tema que tem sim as suas especificidades. Né? Então, assim, várias questões, na verdade, sobre o ponto da transexualidade, eu aprendi no atendimento com ela. Esse vocabulário, né? Redesignação sexual, terapia hormonal, e ela, enfim, trazia várias questões. A gente foi caminhando junto, assim, numa questão muito interessante. Então, tinha algumas especificidades do caso que me intrigaram e eu falei, não, eu quero abraçar esse caso e eu vou tateando o caso com supervisão, leitura, né, porque me era um campo novo. Então, acho que rolou uma segurança de arco com o caso ou encaminho para alguma colega, né, porque eu tinha essa opção, né, no Papô,
eu posso fazer um acolhimento, né, uma sessão, e caso eu não tenha disponibilidade de agenda ou por alguma outra razão, eu poderia fazer o encaminhamento do caso para uma outra pessoa. Mas eu falei, não, eu vou querer, eu vou sustentar o caso dela, né, porque as questões que ela apresenta, elas superam as minhas dúvidas de atendê-la ou não. Né? Então, acho que a primeira questão foi essa, assim, né? Puxa, um caso com muitos detalhes, muitas especificidades, eu atendo ou não atendo? E aí, eu acho que foi minha primeira questão com o caso dela. E a minha questão também foi quando finalizar e como finalizar. Porque foi um atendimento que saiu da referência que nós tínhamos para o acolhimento. O acolhimento no Papo era de até 5 sessões. Eu atendi essa paciente 6 meses, né, assim, com respaldo do pessoal do coletivo, falando, mas eu falei, olha, eu não tenho como largar o caso sem tê-la encaminhado, então, durante esse tempo, eu também estava trabalhando o processo de encaminhamento dela para passar o caso para uma outra profissional, né, que foi o que eu consegui fazer a articulação com a rede pública da cidade que ela mora, e quando finalizar, porque em algum momento eu me vi querendo ainda acompanhá-la e ver o que iria se desenrolar. O caso foi caminhando, ela começou a se posicionar com algumas questões, assumiu o nome social, e eu queria ver, na verdade, como que ia ficar a questão do próprio interesse dela em relação à cirurgia, que era uma questão, eu falei, será que isso se a gente vai ter algum tipo, não era uma expectativa minha que tivesse, assim, acho que a resolução, enfim, estava em aberto, né, não sabia o que ia se desenrolar do caso, mas eu fiquei naquela coisa de, tá, preciso encaminhá-la, fiz todo o trâmite para o encaminhamento, mas eu me via e me percebia querendo estender a coisa, porque o caso começou a me instigar muito. Então, as minhas duas questões foram exatamente, né, atendo o caso ou não atendo, e aí eu decidi sustentar esse caso, e também pela finalização. Até que um dia a gente teve o coletivo, né, nós temos supervisões a cada 2 meses com o Marcelo Veras, né? Marcelo Veras, ele fez aquele documentário lá, Loucura Entre Nós, né? Sim, então, sim. ele tem um serviço que em alguns pontos se assemelham ao serviço que a gente oferece no coletivo, e aí eu levei o caso, e aí nessa supervisão, a minha ficha caiu, eu não me lembro assim, o que o Marcelo falou à época, e eu falei, não, é tempo de finalizar o atendimento dela, assim, acho que o que era devido ao caso, assim, né, o que me cabia fazer dentro do tempo que eu pude atendê-la, eu fiz, e aí eu consegui ter uma finalização, assim, ok, em paz comigo mesma também, que era momento de finalizar, o que o caso dela demandava, né, era um atendimento de um adolescente, talvez seria interessante de fazer um atendimento, inclusive, mesmo no contexto pandêmico e tudo, né, com os devidos protocolos, de talvez ser um profissional mais próximo, né, e quem sabe lá um atendimento presencial. Então, tinha algumas particularidades do caso que eu também não estava conseguindo ver muito avanço, porque era um atendimento online, enfim, né, que possivelmente estenderia para uma análise a longo prazo. Então, eu falei, não, Denise, se toca, né, é hora de encerrar, o que era devido a você fazer, você fez, e foi um caso que durou de julho de 2020 a janeiro de 2021. Uau. Né? Então eu subverti totalmente o tempo de acolhimento, assim, com respaldo das minhas colegas, mas era um caso que enfim, eu tinha que fazer essa articulação, né, do encaminhamento e tudo, e eu comecei a me interessar muito pela questão, assim, né, de ver esse funcionamento, como ela começou a caminhar com alguns pontos mesmo, né, no que diz respeito à subjetividade dela. Então, essas foram minhas dúvidas iniciais, as minhas dúvidas início e fim, assim, né, do caso. E quando você fala desses atravessamentos sociais na clínica, eu lembrei de duas questões, assim, dos casos mesmo, assim, quando você estava falando, eu falei, nossa, como que eu vou responder isso? Primeiro, como que eu vou responder isso? Mas eu achei muito curioso, assim, porque primeiro, a clínica, ela é social, então eu tenho um sujeito que é social. Ele não é um sujeito que está isolado de um mundo, ele tem um sujeito que ele está inserido numa sociedade, está se relacionando com esse social.
né? Ele tá em processo de interação constante com esse social. Então, o Freud tem um texto muito bacana, né, que é a Psicologia das Massas e Análise do Eu, e ele fala um pouco dessa dinâmica, né, e do quanto o social nos afeta e nós somos afetados pelo social, e tem toda essa dinâmica. E a clínica, na clínica nós atendemos um sujeito que ele é individual e ele é um sujeito social. Então, a gente precisa partir desse pressuposto, né, que o sujeito que chega à nossa clínica, ele é um sujeito social, tendo todos esses atravessamentos sociais que você está colocando, né, assim, questões relacionadas ao racismo, homofobia, polarização política, e tem toda essa conjuntura que é do social nesse sujeito que me chega aí na clínica de uma maneira muito singular, né? E aí, é muito curioso, porque, assim, nos dois, três casos que eu atendi de pacientes trans, é muito interessante como questões relacionadas ao machismo, mesmo nesses novos corpos, chegam de uma maneira, assim, muito tranquila. Assim. Não ao machismo, né? Mas, por exemplo, tem, sei lá, um paciente homem trans, né? E ele tem passado por um processo de construção, né? Já passou pelo... Olha que interessante, né? Ele já passou pelo processo de transição corporal e agora ele está num processo de construção de masculinidade. Né? Então, assim, são questões que ele vai falando, né? Que tipo de homem que eu quero ser, que tipo de relação eu quero estabelecer com a minha companheira. E aí, a maneira como ele vai falando sobre o lugar que hoje ele ocupa na relação conjugal, é do homem provedor, né? E de um homem provedor que é uma figura que ele tem ojeriza, mas que ele atua lindamente, assim, nessa figura estereotipada de um homem que provê e provê para todo mundo, né? E aí a gente vai trabalhando um pouco de que ideal de masculinidade ele quer construir, né? Que lugar de masculino é esse que ele quer construir após o processo de transição corporal, né? Que ele retirou as mamas, né? Só não fez o processo de alteração cirúrgica da genitália. E é interessante, né? Vez ou outra ele comenta assim, não preciso alterar minha genitália para ser homem, né? Então, para ele, isso é diferente do caso que eu acompanhei no coletivo, ele tem isso um pouco mais assentado, né? Assim, no que diz respeito a esse incômodo, né? Com a questão da genitália e tudo, mas ele está nesse processo na análise de construir o ideal de masculinidade dele, que está totalmente colado aos nossos ideais comuns, no que diz respeito aos papéis sociais, de homem e mulher, homem provedor. Né? E aí, né, no atendimento dessa paciente na clínica do coletivo, a gente trabalhou um pouco dessas dimensões também, de um feminino relacionado à estética super pesado. Então tem que estar muito maquiada, tem que estar muito, sabe, para ser mulher. Que é exatamente uma questão que a gente está em debate na atualidade, né? Então, eu posso ser feminina, sei lá, né, com a sobrancelha zoada, ou, enfim, né, com a rasteirinha, não precisa estar, né, de um lugar sobre o feminino que hoje a gente vai questionando, assim, né? Precisa desse peso todo, né? Precisa essa depilação toda, precisa disso tudo, né? E aí essa paciente me chega a partir de uma construção sobre o feminino que está arraigada a um valor social e uma construção social sobre o feminino totalmente estereotipada e muito pesada, né? Então, assim, e aí é por isso que eu falo que a clínica ela é social e ela é política. Porque a gente vai trabalhando, né? Você chega na clínica e a gente vai trabalhando com o sujeito. E aí, pessoal, eu não estou falando de uma militância pelo feminismo, tá? Eu não estou falando sobre isso, necessariamente, né? Mas eu estou falando de um sujeito, né? Ou de uma feminilidade, ou de masculinidade que pode ocupar e se deslocar a partir de lugares diferentes, né? De uma masculinidade que não precisa ficar presa a essa função que é tão, às vezes, danosa para os próprios homens, que é de provedor, que são esses lugares que nós temos questionado, né? Então, eu acho que esse atravessamento social, pelo menos quando você foi contando e narrando assim, a gente vai lidando com eles na clínica, porque são novos corpos em corpos velhos, né? Assim. Corpos velhos no sentido de também abarcar
essas dimensões do social que todos nós carregamos, e que não vai ser uma alteração necessariamente anatômica que vai fazer com que esses valores sociais sejam desvencilhados, né? Uhum. Então, eu pensei um pouco por esse ângulo, não sei te responder. Não, você sambou, você não respondeu. Deixa eu tenho mais uma pergunta aqui, porque como eu comecei mais tarde, porque a gente começou 7h43, então eu entendo que se a gente for até umas 21h15, 21h20 no máximo, acho que a gente tá bem, tá dentro do tema, mas lógico que você vai dando sinal aí, Denise, se Tá bom. tá complicado para você, né? Não, tá Mas eu tranquilo. tenho mais uma pergunta, assim, para te fazer, É. que é justamente sobre esse caminho que você fez de raciocínio, né? De exercer tua reflexão, né, teu pensamento e recordar e compartilhar da tua prática, né? Do que te ocorre na clínica, de como que você vê essas questões e de pensar a clínica como não só individual, né, mas uma clínica do social, porque o indivíduo não é tão indivíduo assim, ele é mais sujeito social, né? E aí eu fico pensando, tem até a ver com o texto que eu compartilhei com os colegas, o texto é um pouco mais antigo e tem algumas questões, mas até os textos a gente precisa ler com crítica para saber até onde que eles podem nos ajudar e até que ponto que a gente precisa e tem que ressignificá-los. Mas o autor, ele questiona exatamente esse ponto, assim, que a gente pôde observar quando você falava, né, pelo menos da minha perspectiva, de quão importante é a perspectiva do psicólogo, da psicóloga, da analista, do analista, do psicoterapeuta, né? Porque eu fico pensando que também o analista, o psicólogo, também é atravessado. Psicólogo também é um sujeito social que também tem esse corpo que pode ser velho duplamente, que em tese também pode ser uma, uma psicóloga, um psicólogo que também é atravessado por todas essas coisas, que tem uma determinada identidade de gênero, que está construindo, ou que também pode mas que já tem ali a sua a, a, a sua sexualidade, que tem lá a sua posição que é um sujeito, né? E sujeito da sua própria trajetória em desenvolvimento, né, no seu desenvolvimento psicossexual. Aí minha pergunta é, como que faz? A pergunta é essa, né? Contexto é a pergunta. Como é que faz quando ao te ouvir, seja na aula gravada, que ou eu, terapeuta, entrando em contato, e aí eu me pego e penso assim, caraca, né? Aquela música, nossa, essa piadinha parece, mas eu vou fazer. A musiquinha do Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? Essa garota sou eu. E aí você pensa, caramba, tenho esses preconceitos, tenho essas questões que muitas vezes são homofóbicas, que são preconceituosas, que são retrógradas, né, em todos os sentidos, que não parece ser o seu caso. Mas, digamos que haja essa possibilidade, qual que é a conduta do terapeuta? Porque esses casos podem bater a clínica. Sim, com certeza. Então, e aí, quando me percebo nessa situação, qual que é a condução que eu, psicólogo ali recém-formado, acabei de me formar, 2022, e me deparo e vem à tona essas questões todas que são minhas também, porque eu também sou atravessado. O que você consegue pensar a partir disso? Olha aí a bola de fogo. Só pesada, né, Adriana? Não tem nenhuma leve. Eles não perguntaram, eu vou fazer as minhas, né? Então, eu acho que na psicanálise, né, a gente tem como tripé de formação, né, três pontos, né, aí, que é a análise pessoal, a supervisão e a formação teórica. Então, não tem como uma pessoa, né, se autodenominar psicanalista se ele não tiver
apoiado, né, nessa formação e nesses 3 lugares, né, de alguma maneira. Então, acho que primeiro, né, eu acho que a gente vai entrando em contato, um dos lugares que a gente pode entrar em contato com esses nossos núcleos, né, que podem apontar para questões relacionadas a preconceito, homofobias, racismos, inúmeras coisas, né, o lugar da análise eu acho interessante aí, né? Por isso que os professores às vezes passam o curso inteiro falando, pessoal, se vocês puderem procurar, né, um espaço de psicoterapia, já na graduação, eu acho um bom lugar para a gente trabalhar essas questões que também nos atravessam, né, como sujeitos, e partindo do pressuposto que nós somos nosso instrumento de trabalho, né? Então, assim, a depender da maneira como essas questões também nos atravessam, isso pode influenciar, talvez, a maneira como, inclusive, eu vou olhar esse sujeito. Há uns 2 anos atrás, uma colega entrou em contato comigo e falou, Denise, eu estou atendendo, ela é cristã, protestante, mas uma linha mais conservadora, e ela recebeu no consultório um rapaz que estava num período de assumir a homossexualidade dele, e aí ela foi contando para mim, né, o quanto para ela não estava sendo uma experiência agradável, né, assim, para mim foi difícil ouvir, porque, enfim, achei complicado E nem o agradável para posicionamento. você, como colega, ver um negócio desse, né? Exato. Então, assim, foi bem difícil, mas eu vi que também ela estava numa situação, estava super angustiada com a questão. Eu falei, querida, primeiro leve isso para sua terapia, assim, para ver por que você vai ficando assim tão consternada com essa questão. E se você vê que existe um impasse, encaminha, sabe? Porque senão a sua própria condução de tratamento pode sofrer um impacto por conta do seu desconforto. Então, não está confortável, pega um colega, né, indica o paciente para alguém. Né? Eu acho assim, mais honesto, né, com ela, e eu fiquei pensando nos riscos do atendimento mesmo. Né? Frente ao que ela tinha me falado, me contado, eu falei, nossa, melhor esse paciente ir para um outro terapeuta, né, para uma outra analista. Né? Então, eu acho que esses processos, quando você fala desse atravessamento que o próprio analista tem, eu lembrei, né, dessa coisa acho que da gente trabalhar essas questões, os nossos espaços de psicoterapia, e vocês que estão aí já em final de curso, né, e tudo, procurem, pessoal, acho que enfim, eu faço análise há mais de 10 anos, assim, um lugar, eu falo pro meu marido que eu abro mão de qualquer outra coisa, assim, no meu orçamento, mas na minha análise não abro, e porque é isso, né, nós somos o nosso instrumento de trabalho, e é muito complicado, né, quando essas questões não são, às vezes, cuidadas, olhadas, ouvidas, né, isso pode apresentar um risco para nós mesmos e para o próprio paciente, no próprio processo de construção de conduta clínica, né? Então, assim, eu acho que, ou se o incômodo, semana passada eu participei de uma palestra sobre as questões étnico-raciais na clínica, né? Quem está oferecendo é o Instituto Gerada, a Vera Iaconelli. E aí eles vão fazer uma série de palestras, e aí, foi quinta-feira passada, teve um rapaz que ele falou que ele é de esquerda recebeu no consultório um paciente que era de extrema-direita. E aí o rapaz começou durante a sessão a falar uma série de coisas, e aí esse colega, no meio da sessão, ele falou, eu não consigo mais te ouvir, não consigo. E aí ele encerrou o caso. Assim, ele falou, olha, gente, eu sei que foi um fracasso, ele nomeou como fracasso clínico, ele falou, isso foi um fracasso clínico, né, mas eu não estava suportando ouvi-lo. Então, eu encerrei o caso. Né? Uma coisa que eu tenho, eu brinco, né, Adriano, que os anos da clínica vão nos trazendo maturidade sobre algumas coisas, né? Tem questões que no início da clínica a gente fica, eu acho que não vou fazer isso, acho que não vou falar isso, é melhor não, né? E uma coisa que eu tenho tentado aprender a fazer é me ouvir quando, às vezes, no primeiro atendimento, eu fico desconfortável com algumas questões que o paciente traz, e às vezes não diz respeito necessariamente a posições políticas ou ao campo da sexualidade, às vezes pode dizer respeito a uma questão de uma outra ordem, né? Eu não estou falando que a gente vai ficar mandando todo mundo embora na clínica, né? Mas acho que a gente precisa ouvir esse estranhamento, né? E às vezes é uma escuta eu acho que isso está me tocando nisso, então ou eu vou trabalhar isso no meu espaço de análise, psicoterapia, algum grupo, enfim, né, algo do tipo,
ou então, se isso vai esbarrar no meu próprio raciocínio clínico e andamento do paciente, assim, eu encaminha, sabe? Eu acho que a gente precisamos ser honestos com nós mesmos, assim, em algumas situações, e até para que isso não incorra eticamente em questões mais complicadas. Então, Sim. que foi o que esse rapaz falou. Ele falou, eu falei para ele ir embora. Né? Então, assim, e ele falou, puxa, desde o início ele estava me sinalizando que era de extrema-direita e colocando o posicionamento dele político. E eu falei, não consigo mais te ouvir. E teve que encerrar o caso. Então, acho que a gente precisa tomar cuidado, talvez, nesse início, né, nos escutar, levar as nossas questões também para os espaços de análise, né, e tudo, ou psicoterapia e tudo mais, para a gente ver o que fazemos aí, né, com essas questões que também nos atravessam. Sim. Né, assim, enfim, eu sou negra, né, sou analista negra, e é muito comum, né, na clínica, os pacientes, por exemplo, chegarem com a expectativa, os pacientes negros, né, me procuram, então tem uma demanda grande, né, de pacientes que são negros, e eles chegam com a expectativa de, você entende, né, você passa pela mesma situação que eu, passo até a página 2, porque somos sujeitos diferentes. Temos talvez uma experiência, alguns pontos de encontro no que diz respeito à nossa experiência racial, mas somos sujeitos diferentes. Então, me fala sobre o que foi isso para você. Né? Então, esse ponto, que é esse atravessamento social, né? Das questões raciais. Né? Então, se eu fico numa militância, é isso mesmo, né? Aí eu não ouço o paciente, e aí eu misturo com as minhas coisas, e aí vira uma salada, uma bagunça, né? Na clínica. Exatamente, Uhum. exatamente. Na clínica, é uma coisa que eu sempre falo para os supervisionados, é que quando a gente se percebe dando essa misturada, né, é importante a gente dar um passo para trás, né, e Exato, lembrar que existem coisas que são do paciente e tem coisas que são nossas. exato. Se o que o paciente me fala me afeta num lugar que é meu, e isso pode afetar a maneira como a clínica acontece, então isso me sinaliza que eu tenho que dar um cuidado para isso, que é exatamente o que você está dizendo, né? Sim, Esse passo para trás, ele é assim, conseguir se distanciar e lembrar que tem aspectos que são do outro e que exato, envolve a exato. responsabilização desse outro, que aí você está contando, né? Tipo, não, Sim, eu te entendo, mas assim, como é que é isso para você, né? Te exato. entendo, entendo. Há uma empatia, há Sim, uma identificação, uma mas identificação, pera, né? sim. Exato. Somos semelhantes, mas não idênticos, né? Isso, E isso exato, aponta para nossas singularidades, né? Então, na tua exato. singularidade, qual que é o seu Sim, lugar de onde você observa, né? E sim, é muito legal ver que como é rico isso de que aí a gente vai pensar na clínica psicodinâmica, né, na psicanálise, sim. como o motor da análise é a transferência, né? E como é Uhum. importante essa coisa Sim, da contra-transferência. exato, Porque, e como a gente vai decidir trabalhar a transferência, na transferência, como que isso é até uma questão da condução do caso, né? exato, E que isso. se a gente evita, né? Olha que perda de. Eu estou atendendo uma pessoa de extrema direita, eu sou uma pessoa que me identifico com a esquerda, né? Estou de camisa vermelha aqui, mas eu tô aí e tá tudo Sim, certo. Eu sim, sou esquerdista, sim, sim, a roupinha jeans, barba e camisa vermelha. Então, sim, aí aquilo me gera um confronto, né? sim. Uma situação conflituosa que eu não consigo mais te ouvir. E a É, escuta qualificada desaparece, né? Como eu desaparece. preciso trabalhar essa minha esquerda, né? Como Exato, ela é frágil que ela não consegue coexistir com a alteridade, né? exato, exatamente. E isso e eu acho que isso se aplica também para os casos que a gente atender que são de sujeitos sociais, então a clínica também é social, Sim, dos nossos pacientes que são trans, né? Que, sim, que sim. sendo em tese, mesmo que sejamos heterossexuais, homossexuais, mas que muitas vezes a nossa identidade de gênero ela é fenotípica, né? E, Aham, e que às vezes chega um paciente para nós que fenotipicamente
tem uma outra identidade. Ou que, de Exato. repente, tem uma semelhança com a minha identificação, mas esse lugar subjetivo que ele ocupa da sua Uhum. identidade não está manifestada no seu fenótipo, né? Sim, E eu estou diante de uma mulher de barba, uma mulher que sim, não tem caracteres secundários, mas é uma mulher. Eu lembro exato. muito do cartunista Laerte, né? Acho que é um Uhum. exemplo muito forte Sim, disso, né? Um sim. homem que ele até conta, né? Isso é público, vocês acham? Tem um filme, não sei se você viu um documentário que vai sair sobre o Laerte, Não, não sei se já não, saiu, vai não. sair no Canal Brasil. E falando Ah, dessa trajetória dele, né? De como ele acho que teve 3 casamentos, tem filhos. Ele olha. sempre se sentiu confortável na vida, na sua intimidade na nuclear, ali no seu quarto, de vestir roupas femininas, mas que em algum momento ele foi se permitindo viver socialmente esse ser mulher, porque ele fala que era algo que sempre existiu nele, que de uma certa maneira ele foi amortecendo, e em algum momento ele foi Uhum. deixando que ela viesse à tona até que ele pudesse socialmente admitir algo que no íntimo dele já estava lá, ele sabia. Sim, Como a sim, análise foi importante para ele, né? Como o sim. processo psicoterápico foi importante, né? E é uma pessoa que não fez a cirurgia para mudar, Aham, a fazer alteração na sua genital, né? sim. Então ele é uma mulher que não tem caracteres secundários. Então Uhum. fenotipicamente ele é um homem, Sim. mas é uma mulher. Exato, exato. Para pensar no Lineker, né? Tanta na Lineker, né? Sim, na Na Lineker. Pablo, tem Exato, tantos exemplos aí, principalmente exato. nos artistas, né? Sim, sim. Enfim, Denise, eu não sei se os colegas, se surgiu alguma pergunta, né? Se está todo mundo impactado aí com o poder Estão quietinhos, estão quietinhos. Não, eles não são tão quietinhos, mas eu acho que Não. a apresentação ela é bem impactante e ela mostra uma realidade clínica que até Uhum. foge bastante da nossa experiência na clínica escola, né? Não é tão Sim, comum, você sabe disso, na clínica escola a gente receber essa especificidade. Até na sim, clínica tradicional, eu acho que cada vez mais a gente vai acabar recebendo esses casos, com certeza. mas ainda existe muito tabu atravessando essas questões, sejam elas da nossa sexualidade, sejam elas da nossa identidade de gênero, as coisas que nos atravessam. Então, Uhum. acho que a gente vai ter que, alguns vão ter que assistir a aula de novo, vão ter que tomar nota, vão ter que pensar sobre si, o seu lugar social, sobre os seus preconceitos, sobre os desafios que tem pela frente. Sim, Mas eu acho que foi muito proveitoso, eu sou muito grato a imagino. você. Eu queria que, se vocês puderem abrir as câmeras aí, os que puderem, e dar uma salva de palmas em termos de imagem para a professora Denise. Eu acho que é uma forma da gente agradecer, porque nem os professores que vai se apresentar aqui vai ter um ganho que não seja simplesmente contribuir para a formação de vocês. Ô, Adriane, é Aham. aquilo que a gente combinou, né? Aquele milhão, não foi prometido isso, mas eu sei que a Denise está fazendo isso de maneira muito generosa. Então, eu queria que vocês abrissem as câmeras, se possível, né? Ah, estou aqui desconstruído, professor. Abre aí um pouquinho e vamos aplaudir a nossa professora. Tudo bem? Todo mundo que já pode abrir, abriu? Abriu? Quem não puder, dá uns palminhos no chat aí. Então, ó. Obrigada, obrigada. Obrigado! Obrigada, pessoal. Arrasou! Obrigada. Obrigada. Uhul! Viva social! Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de vocês terem aberto aqui o espaço, confiança da Adriana, como sempre, assim, brigadão, Adriana. E de poderem também me dar a oportunidade de pensar sobre a minha clínica, né? É muito legal quando a gente para, né? Que às vezes no fluxo do dia a dia, né, Adriana, a gente vai atendendo, e aí essas oportunidades de fala nos fazem parar para pensar a nossa clínica, né? E parar para pensar esse coletivo, parar para pensar o social, né? Como que a gente está dialogando com esses temas, né? O Freud ele falava que a psicanálise que não dialoga com o seu tempo, ela é inútil, né? Então, e aí qualquer outra teoria, né, que também não dialogue com o seu tempo e com as questões do seu tempo,
de que não serve, né? De que ciência não serve se a gente não for para atender esse social e para trabalhar com esse social. Então, obrigada por me fazerem também entrar em contato com isso. É muito, muito bom. Muito obrigada mesmo pelo espaço de confiança. Muito obrigado, Denise. Mais uma vez a gente te agradece. Imagina. Obrigado por abrilhantar aqui e abrir com chave de ouro a nossa sequência aqui de palestras. Legal. E aí eu convido vocês todos a continuarem participando ativamente. Amanhã eu vou abrir todas as próximas 3 aulas no CIAD Virtual, já com textos e com os temas que vocês já sabem. Então, semana que vem, a gente vai ter... Eu coloquei no WhatsApp aqui. Eu compartilhei com os professores, caso de repente alguma turma quisesse participar, tá convidado e tal. Mas eu vou Eu vi, ler. fiquei morrendo de vergonha, Adriano. Ah, não tem vergonha não. Todo mundo. Até para eles saberem, né, que eles podem ser os próximos, as próximas vítimas. Exatamente. Então, para a turma da noite, são nomes que você não conhece, tá, Denise? Agora vai revelar aqui o nosso nicho aqui. Então, a gente vai ter na semana que vem, dia 12, a psicologia e o combate à violência contra a mulher, tema escolhido por vocês. E a palestrante vai ser a psicóloga especialista Miriam Marussi, a Miriam, Certo. com bastante experiência na área social. Na semana do dia 19, a gente vai ter a psicologia e a atuação junto às pessoas em drogadição, também temos para vocês, é uma pessoa que a Denise ainda não conhece, mas que tem tudo a ver, também é um match aí que a gente vai fazer em algum momento, em alguma mesa, sei lá, que é o professor Douglas Rodrigo Ferreira, que é mestre, que é doutorando lá na USP, que também faz essa coisa assim, Winnicott, Lacan, eles tem a ver com essa clínica social, trabalhou como é que chama? Aquela clínica do CAPS que atende as pessoas em situação de rua, como é que é? Da Roosevelt? Não é a clínica Também do da atendimento na Roosevelt, Roosevelt? mas tem um nome que é Eles chamam clínica... de clínica extramuros, não sei. Isso, a clínica Extramuros, então tem uma Sim. experiência muito legal para compartilhar com a gente. Então, já terceiro, e o quarto e último, né? Se a gente abriu com chave de ouro também para fechar com a chave de ouro, vai ser a psicologia e a atuação junto a pessoas com deficiências, com a psicóloga especialista, a professora também, Emanuele Silveira, mais conhecida como Manu. Certo. Amicíssima. Best, né? É best, Então, essa é BFF. tem uma experiência muito vasta aí Muito. no Hospital das Clínicas, na Uhum. saúde pública, atuou agora na frente de Covid, então tem bastante experiência para trocar com a gente. E aí, para quem quiser e tiver disponibilidade, a gente tem os temas da manhã que são totalmente diferentes do tema da noite. Eu faço esse comercial de manhã. Você está interessado em coisas sociais? Vem para a noite para o pessoal. Em coisas que não são sociais, mas que tem também um cunho que é próprio da turma, eu acho que isso é legal. Então, amanhã, das 8h30 às 9h50, a gente vai ter aula sobre William Reich e a psicanálise reichiana, muito baseada aí nos escritos do professor do Paulo Avelino, lá da USP, no caso, quem vai ministrar sou eu, porque eu não consegui um reichiano, coisa Mas é rara. difícil, é Então, eu vou difícil. ter tô aqui, Super. passar a madrugada aqui, estudando, lendo. Mas o Reich é uma figura muito importante porque ele influenciou, tem uma contribuição muito grande para a psicanálise, principalmente pensando a questão do corpo, né, o lugar do corpo na análise. E ele também Acho que ele retoma a teoria das funções do Freud, né? Ele faz retoma, é muito, muito legal, assim, o caminho que ele faz é muito diferente, ao mesmo tempo uma contribuição super ótima, né? O lugar do caráter, né? Se põe ao Ferenczi, que entende que o caráter tem que ser depois e tal. Mas o Reich, ele influencia também outras abordagens, né? Ele foi analista do Fritz, do Perls, né? Do Fritz Perls, que é o pai da Gestalt terapia. Ele foi analista na época que os dois eram psicanalistas. Gente! E depois, quando ele migrou para vários lugares, tipo nos Estados Unidos, um dos seus analisandos fundou a bioenergética, né, que é uma abordagem lá estadunidense. Então, o Reich é uma pessoa tão polêmica
quanto também a sua influência vai para além dos campos da psicanálise e entra no eixo fenomenológico existencial e também no eixo de abordagem mais corporal. Muito legal. No dia 13, na outra quinta-feira de manhã, das 8h30 às 9h50, vai ser o professor Júlio César Silveira, falando sobre psicologia analítica de Jung e a experiência de atuação. Também tem tudo a ver. Se tem uma pessoa que é junguiana, é o professor Júlio. Tem umas coisas que ele faz lá, da parte comportamental, ele até dá aula disso, mas é muito específico. A pessoa que vai seguir a junguiana, ele tem que ter um conhecimento, na minha opinião, ele tem que ser um erudito, mas não necessariamente um erudito da metodologia científica. Ele tem que ser um erudito que conhece cultura e conhece muito da religião, da crença, e que se interessa pela coisa da psique. E essa pessoa que eu não sei se você concorda, Denise, é o professor Júlio, né? É um junguiano. Ele é. No dia 20, a gente vai ter também uma figurinha que você não conhece ainda, que vai falar da sua experiência social e também da possibilidade de uma psicologia jurídica no embrincamento com a área social. Então, para toda a sala aí que tem esse interesse social tão manifesto, o tema psicologia jurídica, possibilidades de atuação na área social, que é o psicólogo Fábio Ferraz, que atua com adolescentes em situação de cumprimento de alguma medida socioeducativa, porque cometeram alguma infração. Então, volta e meia tem que lidar com aquilo que é jurídico, permeado pelo ECA, nesse embrincamento dos 17 para os 18 anos, ou seja, esse processo em que corre uma mágica que deixa de se ser adolescente perante a lei e se passa a ser adulto, e o mundo todo vira, e esses atravessamentos vêm à tona. E como é que a gente faz isso pensando a coisa jurídica, né? Então, acho que vai ser muito legal também. E no último dia da manhã, vai ter o tema Gestalt Terapia e Possibilidades de Vínculo com o Cliente, que vai ser o professor Esni, que também é professor aqui da casa, também é teólogo, é meio Júlio também, né? Eles pelo menos se conhecem, mas eu não sei, mas eu acho que sim, porque o Júlio conhece todo mundo, né? E ele é teólogo, é advogado, também é psicólogo e tem uma formação acadêmica muito bonita e respondeu prontamente. Então, esse é o nosso cardápio delicioso que começou com a Denise e termina lá no final de maio. Fiquem atentos aos textos, ao que vai ser postado, porque é de lá que a gente vai ter a nossa prova regimental. Então, minha sugestão, já vão lendo os textos, já vão se aprendendo o material que a Denise quiser compartilhar com a gente, generosamente. Eu te mando. Aí, se você quiser depois postar lá no Eu APA, quem tiver interesse. Posto lá em material complementar, e aí quem tiver interesse quero saber mais a partir da visão da professora Denise, você pode baixar o material, e vocês sabem o contato da professora Denise, vocês vão poder achá-la aí para trocar com ela caso dê certo esse match. Então, eu quero mais uma vez agradecer a Denise, liberá-la. Obrigado por ficar esses minutinhos, 10 minutinhos a mais. E para uma coisa mais burocrática, para quem quiser, eu sei que tem alguns alunos por questão de orientação, vão continuar aqui ad eterno, uma duplinha aí que vai ficar comigo ad eterno, depois terminar. E quem quiser discutir, conversar sobre a vista de provas, fica também para a gente poder fechar esse assunto e correr para o abraço aí do final do nosso semestre lindamente. Ok? Muito obrigado a todos. Denise, muito Obrigada, obrigado. Muito pessoal. grato por você ter participado, viu? Muito obrigado mesmo. De nada. Um abraço, bom final de semestre a todos aí. A gente vai vamos nos esbarrando aí na Unib, ou online, né? Mas com fé em Deus, daqui a pouco presencial. Amém. Tomara. Tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. De nada, imagina. Legal, é isso. Então, quem quiser ficar. Eu já postei lá no CEAD Virtual
o documento que tem a prova corrigida, tá bom? Então, já está lá, mas quem quiser ficar aí, eu faço a lista de provas, numa boa, rapidinho, e até para deixar gravado, aliás, eu não vou gravar não, porque aí depois esse vídeo fica muito grande. E eu acho que é legal a gente compartilhar só o conhecimento. Então eu vou parar de gravar, tá bom? E aí, para quem estiver vendo o vídeo, acabou. Tchau! Tchau, professor. Boa noite.